Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá, amantes e apaixonados pelos clientes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Customer Lovers, do podcast que desvenda os segredos da paixão pelo cliente. Eu sou Léo Palota, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada de CX do Brasil, e é um prazer enorme guiar vocês por mais essa jornada de aprendizados e insights. E eu sou o Zapata, sócio fundador da Kentricus, que é uma consultoria especializada em centralidade no cliente. Também sou co-host, junto com o Léo, e a gente aqui vai mergulhar a fundo nas histórias que realmente fazem a diferença na vida dos clientes. Hoje, vamos explorar como grandes empresas se reinventam, colocando o cliente no coração de tudo. Preparem-se para um episódio imperdível. E a nossa convidada de hoje é a Cíntia Kitazato. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Customer Lovers, Cíntia. E como já é tradição aqui para começar, a gente sempre gosta de conhecer um pouco melhor a história profissional dos nossos convidados. Então, compartilhe com a gente um pouco da sua história profissional. Oi, Léo. Oi, Zapata. Oi, todos os ouvintes aqui. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, porque eu sempre falo quando me convidam para bate-papos como esse, que eu adoro conversar sobre CX. Aliás, quando você falou assim que esse é o podcast que desvenda os segredos da paixão pelo cliente, eu vou contar então aqui um pouquinho da minha trajetória profissional, que foi isso mesmo, foi me descobrir uma apaixonada pelo cliente. Mas então, vamos lá. Eu comecei minha carreira como estagiária em instituição financeira, trabalhando em área de produtos. Então, eu desenvolvia produtos e serviços, naquela época de investimentos, para os clientes, mas não tinha muito essa visão. Passei bom tempo trabalhando em área de produtos, e aí depois eu passei um tempo na área de marketing, que também foi uma experiência muito legal. Eu trabalhava, então, tangibilizando essa proposta de valor para o cliente, criando a estratégia para mostrar para o cliente por que ele precisava, né, tinha necessidade das nossas soluções. Mas também ainda não tinha me dado um clique. E aí, durante a transformação digital aqui da Lelo, a gente decidiu ter uma área focada em estratégia de experiência do cliente. Eu fui convidada, então, para implementar essa área aqui do zero. E aí, realmente, eu me apaixonei pelo tema. Então, esse podcast aqui acho que tem tudo a ver comigo. Excelente, excelente, Cíntia. Então, assim, vamos falar de paixão. Então, vamos explorar essa paixão toda aqui, porque não é só paixão, né, Cíntia? É o como você conseguiu transformar essa paixão entregando muitos resultados aí na tua trajetória na Lelo. Então, para começar, eu gostaria de entender o seguinte: como uma empresa como a Lelo, com uma trajetória tão sólida e bem-sucedida, iniciou sua jornada de transformação em experiência do cliente? E quais foram os primeiros passos e a grande motivação por trás dessa iniciativa que você liderou aí dentro da empresa? Então, Léo, até acabei falando um pouquinho, né? Então, quando a gente iniciou a transformação digital da Lelo, isso assim, um pouquinho antes da pandemia, a gente decidiu que sim, a gente precisava ter uma área focada em experiência do cliente, porque as pessoas esquecem, mas a essência da transformação digital é a entrega de valor para o cliente. Por isso, por exemplo, agilidade, né? A ideia é você colocar pequenos incrementos de forma rápida, colocar para o cliente rodar, para você ter rapidamente o feedback do cliente e fazer sempre movimentos incrementais e gerando cada vez mais valor para o cliente. E aí, quando a gente decidiu ter essa área, de verdade, ninguém sabia muito bem o que era Customer Experience de verdade, né? Óbvio que todo mundo trabalha para o cliente, mas a gente não tinha conhecimento, por exemplo, das disciplinas essenciais de CX. A gente nem imaginava o que a gente precisaria ter de iniciativas aqui para estruturar uma área dedicada para a experiência do cliente. A gente só sabia que a gente tinha muita vontade mesmo em se transformar numa empresa centrada e focada no cliente. Então, quando eu iniciei, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com as pessoas, todas as pessoas, né? O CEO, qual que era a expectativa dele com relação a isso, todo o grupo da diretoria, e aí em todos os níveis, porque eu queria entender qual que era a nossa percepção sobre essa relação que a gente tinha com o cliente naquele momento, para a partir daí eu poder construir o
o que faria sentido para essa empresa para a gente gerar essa mudança que a gente gostaria. É quase como um assessment, sabe? Assim, onde eu estou nesse momento e o que eu preciso evoluir. E aí a gente também, eu fui estudar muito sobre o tema, a gente contratou profissionais de mercado que pudessem ajudar a gente nessa jornada, o que naquela época não foi tão simples, né? Era bem no início, assim, de toda essa cultura, de todo esse movimento de CX, que hoje a gente está bem mais evoluído no mercado em geral. Então, esses foram as primeiras iniciativas e os primeiros passos para a gente estruturar um grande programa de CX para a Lelo. Cíntia, sabemos que a cultura organizacional é um pilar fundamental em qualquer transformação. Como foi o processo de construir e disseminar uma cultura centrada no cliente dentro da empresa, especialmente considerando a magnitude dessa mudança? Sabe, Zapata, que eu sempre falo para as pessoas que quando elas querem implementar um programa de CX na empresa, que é justamente para ter iniciativas e ações que mudem essa cultura organizacional, né, que levem de fato a centralidade no cliente, eu falo que assim, CX é sobre pessoas, né? Então você tem que envolver todas as pessoas. E quando você está falando de cultura, a área de gente da empresa, né, de recursos humanos, ela é fundamental, é uma parceria muito grande que tem que ser feita. E isso foi uma coisa que a gente estabeleceu desde o começo na Lelo. Aí, fora isso, eu também tive uma vantagem. A Alelo, ela já tem uma cultura organizacional muito forte. As pessoas têm um orgulho muito grande de pertencer, gostam muito da empresa. Então, o que a gente percebeu é que a gente precisava fazer um ajuste nessa cultura organizacional que já era tão forte, de como que a gente trazia as pessoas para o jogo, para elas entenderem que, tá, essa empresa que a gente gosta tanto, ela só ia continuar prosperando, né, sendo uma empresa sustentável, de sucesso, se a gente passasse a ser genuinamente uma empresa focada no cliente. E por isso a gente começou uma série de iniciativas aqui focadas em cultura. Então, desde a gente ter uma avaliação de desempenho dos nossos funcionários que avaliasse eles por ações, né, que mostrasse que os resultados deles eram gerados de fato, pensando no cliente. A gente ter um programa de embaixadores aqui para que a gente formasse pessoas que pudessem ajudar a gente nessa disseminação dessa cultura, do conhecimento também. Então, a parte de cultura também tem muito a ver com a parte de educação. A gente, de fato, treinou os nossos times, a gente envolveu muito a liderança, porque a liderança ela é o exemplo do caminho a ser seguido. A gente criou um reconhecimento especial para quem tivesse ações focadas no cliente, né? A gente tinha na época uma pontuação aqui, a gente ainda tem esse cardápio de reconhecimento e hoje a gente tem uma premiação que é com pontos Livelo, que também é uma empresa do nosso grupo aqui. Mas na época eram alelitos. E aí a gente criou uma premiação para quem tivesse ações que impactassem o cliente, e esse tipo de reconhecimento era o que valia mais a Lelitos, o que também demonstrava muito essa questão de, olha, esse é o foco da empresa, é para esse lugar que a gente quer ir. A gente sempre tinha a participação do nosso CEO nas principais iniciativas, porque isso demonstrava também que era o que era esperado dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, Alelovers. Enfim, uma série de iniciativas que ajudasse e apoiasse as pessoas para isso, porque também o que eu percebo muitas vezes é que, Zapata, acho que você também, né, deve saber, é que às vezes as pessoas têm muita vontade, mas elas não sabem como fazer. Então a cultura também tem muito a ver com essa educação e trazer esse engajamento nas pessoas, porque às vezes elas têm vontade, mas não sabem como fazer. Sim, te adorei o termo Alelovers. Sensacional. Vamos falar então ainda pegando esse tema, falando de aculturamento, de cultura dentro da empresa. A gente sabe que a gente precisa, para isso acontecer, né, para fortalecimento da cultura, a gente precisa dar autonomia para as equipes em todo esse processo, né? Como a empresa incentivou e capacitou seus colaboradores para se tornarem protagonistas nessa entrega da estratégia que vocês desenharam, de uma excelência, né, na busca da excelência da experiência do cliente? Então, você sabe que essa parte que eu falei da educação, então, uma iniciativa também foi, a gente tem a Unialelo, né, que é a Universidade da Lelo. Então, hoje a gente tem uma trilha específica de Customer Experience disponível para todos os colaboradores e ela é uma trilha obrigatória para os novos colaboradores. Por quê? Né? A gente quer sustentar esse movimento. Então, é importante que quem chega, né, e que não participou desde o dia 1
né, de quando a gente implementou o programa de CX, que saiba que sim, isso é uma disciplina super forte dentro da empresa, que a gente quer disseminar e que essa é uma empresa que tem uma cultura focada no cliente. A gente fez treinamentos específicos para liderança, que também foi muito importante, porque o treinamento, eu gosto quando a gente faz assim, principalmente de grupos de liderança, que eu falo que ele não é só um treinamento, ele acaba sendo um grande compromisso ali do que a gente, de fato, quer se unir para entregar, para fazer e para mudar na companhia. E também, como eu falei, essa parte de avaliação, a parte do programa de embaixadores. O programa de embaixadores tem uma capacitação super robusta. Ela é uma capacitação de 6 meses que tem tanto a teoria quanto a prática. Então, vamos supor, eu hoje fiz uma teoria sobre como que desenho jornada. Tá bom, aprendi como desenhar a jornada, mas efetivamente o grupo vai lá e desenha a jornada dos clientes da Lelo. Hoje a aula é sobre métricas, tá? Então agora a gente vai medir, então, as métricas de CX da Lelo. E além de ter muita teoria e prática, também muito conhecimento e aulas sobre soft skills. Porque uma pessoa que ela quer ser protagonista em CX, ela também tem que ter uma grande habilidade em influenciar, impactar as pessoas, em negociar, em de fato ser a pessoa que consegue encantar e motivar, para que seja a pessoa, né, quando a gente está falando de um embaixador, de que cuide de que todas as áreas e das suas áreas que você tem impacto, de fato, façam parte desse movimento. Então, tem bastante coisa aí para ajudar e capacitar os times quando a gente está falando de CX. Muitas empresas buscam incorporar o feedback do cliente em suas operações. Como a escuta da voz do cliente evoluiu dentro da Lelo e quais foram os principais aprendizados e impactos dessa prática ao longo do tempo? Nossa, você sabe, Zapata, que eu acho que, no caso da Lelo, além de toda essa frente de cultura, a gente começou muito forte pelo programa VOC, né? Voice of Customer. E eu acho que ele foi um divisor de águas na companhia. Então, o que é o nosso programa VOC? Que, na verdade, hoje ele até evoluiu, depois eu conto isso para vocês numa outra parte aqui, no outro capítulo. Mas a gente pegava todas as nossas pesquisas, né, com o cliente, de NPS, CSAT, enfim, tudo o que a gente tinha de voz do cliente nos nossos canais de relacionamento, seja central de atendimento mesmo, canais críticos tipo Reclame Aqui, consumidor.gov, mídias sociais, time comercial nos abastecendo bastante também. Enfim, a gente consolidava tudo isso e tinha uma reunião periódica que no início era mensal, com todas as áreas da empresa e toda a liderança da empresa, inclusive o CEO. Então, era um momento para a companhia inteira parar e ouvir a voz do cliente. E principalmente saber o que o nosso cliente de fato tem de expectativa e acha da gente, né? Aquele tal do expectativa versus realidade. E a primeira vez que a gente fez essa reunião, essa grande reunião, que ela termina numa grande reunião, mas é um trabalho, né, para que isso aconteça. Porque, assim, a maioria das pessoas falam assim comigo, nossa, mas é que a gente tem uma fragilidade aqui em dados, é muito difícil. Todas as empresas têm, né? Os dados nunca estão consolidados, muitas vezes os dados não batem, porque eles têm origens diferentes, ou foram captados de formas diferentes, enfim. Então, é um desafio muito grande fazer tudo isso, consolidar e ter uma informação ali fidedigna. Mas nessa grande reunião, então, a gente tinha a oportunidade de entender de verdade a voz dos nossos clientes. E na primeira agenda, ela foi assim um susto, porque de verdade a gente não sabia o que o nosso cliente pensava da gente. Muitas vezes até das nossas fortalezas, mas também das nossas oportunidades. E aí esse ritual ganhou uma força muito grande, porque quando é o cliente falando, não é uma área falando, não é? O marketing quer vender mais uma campanha, então ele vende que precisa disso. Produtos, quer desenvolver mais um produto, uma solução, então vende que esse produto, essa solução são necessárias. Na área de finanças, não, quer fazer aumentar aqui a rentabilidade, então vende que esse novo pricing aqui faz sentido. Não é o cliente que está falando. Isso é muito poderoso. Ô, Cíntia,
A gente sabe que quando a gente desenha uma estratégia, nem tudo são flores, né? Ou seja, a gente vai executando, a gente vê que no caminho as coisas mudam. A adaptação ela é crucial em qualquer jornada de CX. Houve momentos em que o programa da Alelo de experiência do cliente precisou ser remodelado ou, de certa forma, ter seu foco ajustado? Você conseguiria compartilhar um exemplo de como essa flexibilidade trouxe até resultados positivos? Com certeza, Léo, porque assim, obviamente, nem tudo dá certo de primeira, né? Então, até trazendo o programa de voz do cliente como exemplo, um grande exemplo. Quando você percebe que você tem oportunidades que você nem imaginava, ou que você imaginava, mas é que elas ficam tão latentes quando elas estão apresentadas de forma estruturada, e trazer a voz do cliente é de fato assim, colocar a gravação da central de atendimento, sabe? Porque é aquele sentimento do cliente mesmo, sem filtros, né? No momento seguinte foi, tá, mas então o que a gente está fazendo para essas oportunidades? E não, a gente não estava organizado da forma como a gente gostaria para trabalhar nessas oportunidades, porque se a gente tivesse, a gente não teria sido tão surpreendido com elas. Então, assim, no primeiro momento, foi difícil para as áreas entenderem, todas as áreas, que aquilo não era, eu estou querendo expor você ou colocar o dedo na sua ferida. Era, de fato, um movimento genuíno de vamos cuidar dos nossos clientes, todos nós juntos. Não é, eu estou querendo aqui mostrar o seu indicador que talvez não esteja tão bom. A gente precisa juntos evoluir a experiência do nosso cliente. Então, por muito tempo, criou-se uma ansiedade muito grande de, tá, mas qual é o resultado de tudo isso? E os resultados não saem do dia para a noite. Então, a gente teve que organizar um grande plano de execução, priorizar, o que também nunca é fácil numa companhia, como que você prioriza as ações e, com o tempo, ir colhendo os resultados. Então, a gente acho que ninguém esperava que precisaria sim de um tempo para amadurecer. É engraçado, né, quando falo essa frase, mas é isso, no final do dia, quando você está lá vivenciando tudo, você quer que as coisas aconteçam muito rápido, né, e a natureza não dá saltos. Então, foi um momento assim, hoje a gente valoriza muito esse ritual, mas lá atrás foi difícil, né, para as pessoas de fato aceitarem e abraçarem a causa. E aí a gente, de fato, levar todo mundo para onde a gente gostaria. E fora isso, eu acho que existe, por exemplo, quando eu falo desse mesmo programa, por que ele evolui? Porque hoje as pessoas, elas entendem muito mais, elas buscam a voz do cliente. Eu não preciso mais eu parar elas uma vez por mês, porque primeiro começou uma vez por mês, depois bimestralmente. Enfim, eu não preciso mais a gente parar elas para que a gente apresente. Elas buscam os dados que são pertinentes aos processos, à área que elas têm impacto. Porque existiu essa mudança de cultura. E hoje a gente tem, na verdade, uma agenda que chama Insights 360, que são específicas por área. Por quê? Porque a gente tirou o que a gente fala daquele mato alto, e aí a gente agora tem a oportunidade de ter agendas bem mais focadas com cada área para aprofundar no que de fato pode ser melhorado. Cíntia, a liderança é um agente transformador. Como o apoio e o engajamento da alta liderança foram essenciais para garantir os recursos, tempo e esforço necessários para um projeto de CX desse tamanho? Nossa, Zapata, é fundamental. Com relação a esse aspecto, eu também tive muita sorte, porque foi uma decisão estratégica da Alelo em fazer e fizemos. Então, lógico, todo orçamento é finito, ninguém tem um orçamento infinito. Por isso que a questão de priorizá-la é sempre importante. Mas então você ter um mínimo de um orçamento dedicado, e é mínimo mesmo, porque muitas coisas elas podem ser feitas sem você ter um orçamento estruturado. Quando a gente está falando dessa frente de capacitação, por exemplo, uma coisa que a gente fez que também sempre engajou muitas pessoas é trazer pessoas do mercado para falar. E não necessariamente as pessoas elas precisam ser remuneradas para falar, né? Porque é isso. Eu, por exemplo, como profissional de CX, eu adoro quando me convidam para bater papo, porque é importante para mim que se o mercado evoluir de CX, todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ter uma experiência melhor como cliente e a gente vai ter empresas sempre muito mais fortes trabalhando no mercado. Então, é interessante para todo mundo que esse movimento todo se fortaleça. Então, a gente
Eu sempre convidava pessoas que já tinham mais experiência no mercado para falar com os nossos Ale Lovers. Essa questão de estruturar um programa de CX, né? Os dados são da empresa, né? Os clientes são da empresa, não tem ninguém que possa conhecer melhor o seu próprio cliente do que você mesmo. Então, assim, não precisa de um grande investimento para isso. Precisa, sim, de foco e dedicação. E aí, foco e dedicação vem muito realmente da orientação da liderança. Então, eu já falei um pouco sobre isso também, de ter o CEO envolvido em todas as agendas, que eram as principais, e ele ia mesmo, assim, no kickoff do programa de embaixadores, ele estava lá, ele fazia a abertura. A gente também fez um movimento grande de levar as pessoas para ter contato direto com o cliente, sair do escritório, da frente do notebook, ir para a central de atendimento, fazer visita com o nosso time comercial. Ele mesmo encabeçava esses movimentos. Então, e com o tempo, a liderança toda passou a ter essa atitude. Vira um hábito, né? Se você escova o dente todo dia, você acha estranho quando você deixa de escovar. Então, passa a ser essa cultura enraizada mesmo. E falando em hábitos, na verdade, falando em rituais, uma coisa que eu achei interessante quando a gente conversou do projeto, você comentou sobre a inclusão de clientes na avaliação de desempenho dos colaboradores. Isso é muito legal, né? E também da revisão dos valores da companhia, são ações realmente tangíveis, né? Que a gente consegue ver, consegue demonstrar quando a gente está fazendo um planejamento e colocando em prática. Você poderia detalhar o impacto dessas iniciativas na mudança de comportamento e na percepção do cliente internamente? Acho que tem duas coisas, né? Aquela questão que eu falo do poder de ouvir o cliente, então, quando o nosso programa viu-se amadureceu, a gente percebeu que a gente poderia colocar o cliente na sala junto com a gente. Então, imagina uma reunião que é com toda a empresa, né? Representantes das áreas, mas as principais lideranças todas lá. Uma reunião de umas 300 pessoas, pelo menos. E o próprio cliente entrava na agenda para contar qual era a experiência dele com a Lelo. Então, é uma grande oportunidade que as pessoas têm de estar neste contato e nessa troca real. E aí, a avaliação de desempenho, então, dos colaboradores passou a ter a variável cliente mesmo. Então, onde a gente perguntar, tá, o quanto que esse colaborador, esse Ale-Lover, desempenha suas funções olhando nos resultados que são pautados no cliente. O quanto que esse colaborador toma as decisões baseada nas necessidades do cliente. E a avaliação aqui na Lela é 360, né? Então, não é só o líder que avalia. Os pares de outras áreas também avaliam, enfim. Então, quando o colaborador é um líder, os seus liderados também avaliam. Então, a gente deixou muito claro que aqui a gente espera que as pessoas tenham esse foco no cliente. Fora isso, a gente tinha o elo como valores da companhia, que é errar, corrigir, surpreender, liberdade para ser quem eu sou e orgulho em pertencer. Então, não ficava claro, né, nos valores da companhia, na nossa cultura, a variável cliente, né? Nenhum deles, né, falava sobre cliente. Errar, corrigir, surpreender tem tudo a ver com o movimento ágil, mas cliente não estava ali. Liberdade para ser quem eu sou tem tudo a ver com, aqui na Lelo a gente acredita em respeito, em diversidade, em autonomia, em protagonismo. Orgulho em pertencer, sim, essa questão da paixão que a gente tem e de fazer sempre mais e melhor, mas o cliente não estava explícito. Então a gente de fato evoluiu para ECOA, que é cada cliente importa, o arriscar, corrigir e surpreender, evoluir com as trocas e o orgulho em fazer a diferença, mais do que em pertencer. Então, existiu uma evolução para deixar claro que faz parte da cultura da Lelo o cliente. Então, o impacto disso foi a gente fez workshops com todos os colaboradores, em todos os níveis, para trabalhar profundamente o que significava cada cliente importa, que era essa nova variável de cultura, fora fortalecer as outras que a gente já tinha. A sacramentação da cultura de CX, onde decisões executivas são tomadas com base na experiência do cliente, é um marco importantíssimo. Como é que a organização chegou nesse ponto e quais indicadores demonstram essa priorização, Cíntia? Nossa, você sabe, Zapata, que uma coisa que eu falei, gente, acho que deu certo, foi um dia que eu entrei numa agenda
uma agenda que tinha executivos, era uma agenda que a gente estava discutindo fragilidades, né? Assim, quando a gente está falando de fraude e experiência. Aliás, esse é sempre, né, uma coisa como a gente equaliza, né? Segurança, prevenção a fraudes e experiência do cliente, porque a gente não pode esquecer que uma solução ela tem que ser segura, mas ela tem que ser fluida também. E aí, antes, eu era a pessoa que durante uma agenda dessa de definição do que a gente priorizaria para manter nosso ambiente seguro, mas também para não perder na experiência do nosso cliente, era a pessoa que lembrava quais eram os principais motivadores, detratores do nosso NPS, enfim, trazia aqui os indicadores dos clientes, a voz, não. E aí, nessa agenda, eu só fiquei assistindo. Eles mesmos sabiam dizer, eles mesmos traziam os indicadores, eles mesmos traziam as vozes dos clientes. E eu falei, gente, chegamos onde a gente precisava. Cada área entende qual é o seu impacto na experiência do cliente. Tem inclusive os números na ponta da língua. E aí eu percebi que cada vez mais esse movimento foi acontecendo. Né? A gente acabou de passar agora por um grande projeto na Lelo. A gente teve que tomar decisões muito difíceis e a gente muitas vezes escolheu ir por caminhos mais complexos, mas para que a gente tivesse uma melhor experiência para os nossos clientes. Cíntia, considerando a evolução do programa de CX da Lelo, de tudo que você já falou até aqui, quais foram os principais desafios e as grandes conquistas que a empresa consegue celebrar hoje nessa jornada de centralidade no cliente? Bom, eu acho que os principais desafios, acho que tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou de a gente gerou uma ansiedade muito grande no começo, e aí a gente conseguiu ir com o tempo estruturando para evoluir de fato. A gente tinha segmentos de clientes que tinham NPS negativo quase, então hoje eles já estão, né, na zona de aperfeiçoamento. A gente começou o NPS global da Lelo na zona de aperfeiçoamento bem no começo, hoje a gente já está rumo à zona de excelência, bem ali na zona de excelência próximo. Então a gente vê tanto em métricas tudo isso acontecendo, quanto nos resultados efetivamente. Hoje a empresa, é o que eu falo, assim, nas reuniões, nas discussões, as pessoas falam naturalmente sobre, tá, mas o que é melhor para o cliente? Tá, mas qual é a expectativa do nosso cliente? É uma mudança de verdade. Finalmente, Cíntia, olhando para o futuro, qual a sua visão para a experiência do cliente e como a empresa continua se preparando para os próximos passos e inovações nesse tema de centralidade no cliente? Primeiro que assim, né, o nosso programa de CX, ele evoluiu. Então, assim, hoje a gente não tem mais, por exemplo, um reconhecimento específico para quem impacta a experiência do nosso cliente. Por quê? Porque a gente imagina que qualquer reconhecimento tem que ter impacto na experiência do cliente, entende? Isso é orgânico já. Hoje, por exemplo, o que eu falei, o nosso programa de voz do cliente, ele evoluiu para uma agenda muito mais focada e muito mais ainda aprofundada com cada área que pode impactar na experiência do cliente. Eu, por exemplo, não sou mais a responsável pela estratégia de CX por essa área. Essa área existe ainda, mas ela hoje tem uma atuação muito mais focada no design, na sustentação das métricas que a gente já estabeleceu no passado, enfim, e eu fico focada agora em atuar em novas soluções que garantam que a gente vai ter a melhor jornada do cliente nos pontos críticos da jornada dele aqui. E aí é o que a gente chama de plataformas funcionais. Eu cuido das plataformas de atendimento, logística, pagamentos e prevenção a fraudes. Então, a empresa ela vai se movimentando conforme o nível de maturidade que ela tem. Então, como a gente evoluiu, a gente agora precisa fazer movimentos diferentes quando a gente está falando da experiência do cliente. E também o que a gente nunca pode deixar de lado são as novas tecnologias, né? Como a gente aplica a inteligência artificial para melhorar a experiência dos nossos clientes, como a gente olha para tendências que hoje já são realidade, na verdade, de hiperpersonalização, para prover melhores serviços para os nossos clientes. Um pouco disso que a gente tem feito e tem olhado para trabalhar e continuar evoluindo.
Excelente, Cíntia. Que papo sensacional, contando toda essa história da Lelo que vocês construíram, que foi liderada por você. Muito legal. A gente agradece imensamente a sua contribuição, esse nosso bate-papo, todos esses insights maravilhosos que você trouxe aqui para a gente, para os nossos ouvintes. E para a gente finalizar, a gente queria que você deixasse uma mensagem final para quem está acompanhando a gente aqui. Pessoal, eu falei um pouco durante o nosso bate-papo e eu acho que eu falei sobre vontade. Eu converso com muitos profissionais que me procuram para fazer benchmark e eu adoro quando eu vejo vontade, porque quando a gente tem vontade, a gente vai além. De novo, não precisa de grande investimento. Dá para fazer com o que tem dentro da empresa, eu tenho certeza. Agora, precisa sim de engajamento das pessoas. Então, se aproxime das pessoas, se você quer fazer esse movimento dentro da sua companhia. Se aproxime da liderança. Veja quem pode ser um grande patrocinador para te ajudar. Como que vocês constroem uma história que faça sentido para a empresa de vocês, para o negócio de vocês, se você é um empreendedor, para que você consiga colocar a experiência do cliente, de fato, no centro das decisões e das ações do que vocês fazem. Excelente! E assim chegamos ao final de mais um episódio do podcast Customer Lovers. Esperamos que vocês tenham gostado e se inspirado com essa conversa enriquecedora com a nossa querida Cíntia. Continuem nos acompanhando nas próximas edições e episódios nesse universo de experiência do cliente. Até a próxima, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.